Boa noite a todos, sejam bem-vindos à casa do seu Raul Cury. Nós estamos muito felizes por estarmos recebendo o nosso amigo Adriano, já esteve conosco ontem. E o Adriano tem 35 anos, é um jovem, né? Já está aí batalhando pela doutrina, na divulgação da doutrina. Ele mora em São Caetano do Sul, em São Paulo, formado em comunicação social. Exerceu por alguns anos as profissões de editor e assessor de imprensa. Atualmente trabalha com internet e multimídia. Em 2002, atuou como coordenador editorial das publicações da Rede Visão, editora que produziu também o Ampla Visão. Eu assisti muito a Rede Visão. Programa televisivo sobre espiritismo e espiritualismo, apresentado por Alamar Regis, na TV Gazeta. Aprendiz nos cursos de evangelização da Federação Espírita do Estado de São Paulo, tornou-se médium espírita depois de praticar uma curiosidade com a psicografia, constatando toda a realidade do mundo espiritual. Com sensibilidade às artes plásticas, tem em especial desenho, pintura e escultura. Migrou da psicografia à pintura mediúnica, com tintas e pastéis, surgindo posteriormente uma grande reciprocidade com o trabalho de servir como médium aos espíritos que desejavam pintar. Para complementar seus estudos doutrinários, participou como médium de pintura por um período de 3 anos nos trabalhos itinerantes do Grupo Espírita de Arte Mediúnica, coordenado por Afonso Moreira Júnior, grupo que levava poesia, música, teatro, psicografia e pintura mediúnica a diversos centros kardecistas da capital paulista. Então está aí a apresentação. Passa a palavra aí para o Adriano. Som, alô? Todo mundo está me ouvindo bem? Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos. É uma gratidão imensa estar aqui nessa casa abençoada, receber o convite da Sonira para poder falar sobre a arte espírita, especificamente sobre a arte mediúnica, que é o assunto do nosso, que é o tema do nosso assunto aqui, né? Especificamente ainda, funilando mais, pintura mediúnica. Tudo bem? Antes eu queria saber de vocês, quem efetivamente é um médium espiritista mesmo, que trabalha no centro aqui da região, ou mesmo aqui na cidade. Quantos? Certo, com trabalhos mesmo, né? A maioria é espírita, é isso? A grande maioria, né? Então tá bom. Nós vamos falar sobre a pintura mediúnica, que é tema do nosso livro de pesquisa. Nós pesquisamos esse tema durante 5 anos. Eu estava nesse momento, durante a pesquisa, desenvolvendo também um trabalho de pintura dentro de um centro espírita. E aí fui percebendo a quantidade de informações que tinham desse assunto. E principalmente saber que não é um assunto contemporâneo. A gente acha, né, até que a pintura mediúnica virou um modismo agora, principalmente também na década de 70, 1970 e 1980 com o Gasparetto. Mas não, a pintura mediúnica ela tem uma história que é importante a gente conhecer para que a gente possa dirimir os preconceitos que existem, né? As pessoas às vezes olham torto, né? Falam, o que é isso? Isso aí não tem nada a ver. Mas é importante a gente conhecer, saber que a pintura mediúnica tem uma história que começou lá nos idos de Kardec, com a codificação mesmo, tá bom? Então vamos lá. Antes de falar sobre a pintura mediúnica, é importante a gente falar um pouco sobre mediunidade. Então, bem rápido, sim. Muitos já devem ter lido, né? Tem bastante material, bastante informações no Pentateuco kardeciano sobre a mediunidade, mas só para a gente passar, para ter esse conhecimento dentro do contexto da pintura mediúnica. Bom, a definição de Kardec para a questão da mediunidade vem lá do Livro dos Médiuns, que ele diz que todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médium. Todavia,
pode-se dizer que são mais ou menos médiums, né? No caso, se for ver uma questão geral, né, de todas as pessoas, não se pode considerar que todo mundo seja médium, porque só é efetivamente médium quem tem uma sensibilidade ao plano espiritual, quem sente um envolvimento mais profundo, alguma coisa de relevância mesmo nesse sentido. E aí nós temos também o conceito da mediunidade pelo Lamartine Palhano Júnior. Alguém já ouviu falar, conhece? É um estudioso espírita já desencarnado, que escreveu várias obras importantíssimas, né, que é um escritor pouco lido até, lá de Vitória, Espírito Santo, de Vitória, né, no caso. E então eu trouxe aqui o conceito dele sobre a questão da mediunidade. Então ele diz que a mediunidade está ligada ao homem, né, uma capacidade orgânica, portanto hereditária. Então vocês podem ter percebido quem é médium ou quem começou a perceber alguma coisa diferente nessa rota, né, nesse sentido, vai perceber que de repente na família existem sempre, de repente existe alguma pessoa, ou um parente, ou o avô, alguém que já foi médium ou já tem um relato sobre um contato com a espiritualidade. Então vem ao encontro do conceito do Palhano, quando ele diz que a mediunidade é uma mediunidade que tem um fundo hereditário. Nós encontramos, né, pessoas na minha família. Eu, por exemplo, depois que eu fui me ver como médium, eu descobri que minha mãe participou de centros espíritas, a minha irmã, né, que hoje está aqui também. Então a gente percebe pessoas na família que têm também contato, envolvimento ou mesmo estudo, né, que participaram da mediunidade em si. E aí a gente tem outros dois conceitos de mediunidade natural e mediunidade de prova do professor Edgar Armond, que é bem interessante a gente perceber isso. Por quê? Nós temos a mediunidade natural, que é aquela onde o espírito, no decorrer das reencarnações, adquire essa mediunidade e vai aprimorando, né? Então é uma coisa natural, o espírito ele vai desenvolvendo essa mediunidade de uma forma bem tranquila, e essa mediunidade ela acaba ganhando já um status como se fosse um poder, uma conquista do espírito. A gente vê então casos em Chico Xavier, que é uma mediunidade natural. Ele passou por problemas sérios, né, na infância, na juventude, mas a gente percebe que é uma mediunidade que fluiu ali maravilhosamente, né? E a gente percebe também no caso da Ivone Pereira. Alguém conhece, já tem livro, já leu? É uma autora importantíssima do movimento espírita. Inclusive ela tem alguns livros que falam sobre a arte espírita, também sobre a arte mediúnica. Nós temos no nosso livro algumas transcrições desses textos, né? Inclusive tem um livro que ela fala de um artista, olha que interessante. Lá na década de 40 ela já recebia essas mensagens, essas informações da espiritualidade, da questão dos artistas, né? Do envolvimento dos artistas no astral. Bom, e aí nós temos a mediunidade de prova. No caso aqui seria mais uma concessão das faculdades psíquicas como graça. Não é uma conquista, diferente da natural, mas um empréstimo por antecipação. Então, nós vemos lá no livro de André Luiz, no Mecanismos da Mediunidade, o conceito de mediunidade aflitiva. O que seria isso? É um médium que fica totalmente descontrolado, sofre, tem problemas na família, nos relacionamentos com os confrades espíritas. Então é uma mediunidade que causa um transtorno mesmo, um problema sério para ele. Vira como uma aflição, né? Então nós temos casos na literatura de André Luiz que relatam vários médiuns com esse tipo de problema envolvendo a mediunidade de prova. Tudo bem? Aí temos aqui o conceito de Emmanuel no Seara dos Médiuns, Muito Desejo, que diz que o médium significa intermediário, né? Então, intermediário, quem define a posição, é o que define, né? A posição que se põe de permeio. Então, isso é importante também observar, principalmente quem pretende estudar a mediunidade ou se propor como médium. É importante entender que o médium tem ação, né? À medida da sua educação,
ele tem que comandar, vamos dizer assim, as entidades estão ali trabalhando junto com o médium, mas se o espírito quiser bater na mesa, não pode, tem que ter uma educação. Então o espírito em si, o médium em si, ele tem que ter o controle, tem que ter as rédeas, vamos dizer assim, tá bom? Bom, aí nós entramos então nesse conceito aqui de psicopictografia. Hoje, atualmente, há uma confusão muito grande. As pessoas falam, isso aí que eles estão fazendo é psicopictografia. Isso aí é pintura mediúnica. Então, virou aqui meio que uma salada. E aí, no decorrer das nossas pesquisas, a gente achou interessante definir bem esses dois conceitos, de pintura mediúnica e psicopictografia. Então, vamos ver lá. Psico significa o termo que indica a alma, o espírito, a mente. Picto vem um sistema de escrita de natureza icônica, que é uma representação simplificada, baseada nos objetos da realidade. Então, nós vemos aqui um pedaço de argila dos primórdios que surgiram inscrições de pictogramas, que são esses desenhinhos. Nós vemos então alguns desenhinhos que representam, né, simbolicamente os animais, a caça. Né? Então isso é classificado como pictogramas. Né? Então os pictogramas contemporâneos são o universal, né? O masculino e o feminino, e temos os atuais agora que vão estrear em julho nas Olimpíadas, que são esses pictogramas do esporte, né? Representando cada esporte. Então isso nós consideramos como pictogramas. E aí mais para frente eu vou provar para vocês como que isso foi trabalhado, né, no desenvolvimento da pintura mediúnica hoje. Bom, aí olha só, no século XIX surgiu esse médium chamado Augustin Lissage. Inclusive temos esse livro foi lançado há uns anos atrás, 98, que conta a história desse médium. Ele foi mineiro, surgiu bem depois de Kardec, né? Por volta de 1880, 1890, até a virada do século. Ele viveu bastante. E quando ele já estava na meia-idade, ele foi mineiro. Ele trabalhou nas minas de carvão. Então era um trabalho duro, ele era pobre. E o que aconteceu? Quando ele já estava na meia-idade, que esse tipo de mediunidade psicopictográfica surgiu na vida dele. Então ele começou a trabalhar mediunizado, né? Não é uma mediunidade mecânica. Então ele está trabalhando como se fosse um scanner. Então ele vem aqui da esquerda para a direita e vem pintando os pictos, né? Vem fazendo cada um. Então é um trabalho muito minucioso. Ele vai preenchendo. Essas telas são enormes, existem hoje lá na França. Tem um museu específico do Lissage que você pode conhecer esse trabalho. É um trabalho bastante minucioso. A gente vê as tintas aqui, uma tela concluída, e ele trabalhando numa outra. Esse médium ele foi submetido a vários testes, exames dos cientistas importantes dessa época, da virada do século XIX para o XX. Então, ele passou por muitas experimentações. As pessoas achavam que ele era um charlatão, mas não, ele estava simplesmente desenvolvendo uma tarefa ali mediúnica dele. Aqui nós temos alguns trabalhos dele. Então nós enxergamos os pictogramas, o símbolo. Então tem lá, essa tela, por exemplo, uma referência ao Egito, né? Trabalho desenvolvido com essa linhagem do Egito. Então vemos os pictogramas, os animais, né? As pessoas. Aqui também é bem complexo. A gente enxerga uma simetria. A gente vai perceber que no século XIX os trabalhos pictóricos mediúnicos, eles respeitavam muita simetria. É interessante essa questão da simetria. A gente vai perceber em outros trabalhos. Bom, aí na mesma época lá do Lissage, surgiu o Crepin também, que ele fazia trabalhos psicopictográficos. Olha só, nós vemos a cruz, né, o símbolo universal, vemos vários pictogramas. É um trabalho também bastante minucioso, e o médium trabalhava sob envolvimento espiritual. Então temos aí os pictogramas, né? São vários símbolos, muitos símbolos eles trabalhavam. Ele trabalhava o Crepin, e essas telas também estão na França.
Bom, aí o que acontece? A conceituação, então, da psicopictografia, para nós hoje, vem no sentido de que é mais pertinente considerar que o que os médiuns estão desenvolvendo hoje está mais voltado para a pintura mediúnica do que exatamente para a psicopictografia. Porque é muito difícil a gente encontrar, talvez nem exista no Brasil, um médium trabalhando nessa linha dos pictogramas. É muito difícil, né? Nós sabemos que hoje existem médiums trabalhando em estúdio, com pinturas que o médium começa e depois numa outra hora, outro dia ele continua aquela pintura. Mas o trabalho psicopictográfico é muito raro hoje. Então é mais considerado, vamos dizer, classificarmos como pintura mediúnica os trabalhos artísticos, né, ligados à mediunidade. E aí nós vemos outras expressões para o termo, né? O Paliano considera como psicopinctografia, temos a psicopictura, desse livro também que é ótimo, Teoria da Mediunidade, e os cientistas, eles consideram o trabalho de pintura mediúnica como pintura paranormal. Então eu tive contato com um cientista de Pernambuco, inclusive tem trechos de uma pesquisa que ele fez com um médium lá de Pernambuco em nosso livro. A gente trouxe esses relatos, esses trechos, né? E quando eu falei para ele que eu trabalhava com pintura mediúnica, ele ficou meio... não sabia, não conseguia identificar de cara, né? Aí ele falou, você faz então pintura paranormal, né? Falou, Aí eu fiquei também confuso. Aí ficou assim, aí falou, então ele se refere à pintura mediúnica como pintura paranormal. Os cientistas entendem então com essa terminologia, tudo bem? Até aqui tudo bem, estou passando, é mais uma parte teórica, mais para fundamentar a nossa pesquisa, mostrar para vocês como que a gente amarrou tudo isso. Bom, aí pintura mediúnica eu coloquei como uma tentativa de definição, porque todo mundo que trabalha, desenvolve esse trabalho quer definir, na internet eu já vi várias definições, então eu tentei sintetizar tudo isso, e pela minha experiência, pelas conclusões que eu cheguei, eu defini como o resultado da criação artística de um espírito pintor, que pode ser esclarecido ou não. Então esse não é um caso de uma entidade que, de repente, um médium que está trabalhando ali, que não seja espírita, que não trabalhe numa casa espírita, que ele faça desenhos e ele entenda que aquilo que ele está recebendo uma influência, e nem sempre a entidade que está ali pode ser uma entidade esclarecida. A gente às vezes fica com esse conceito de que só vêm os espíritos iluminados, né? Mas não, às vezes vem um espírito que está perturbado também pintar. Isso é bem comum. A gente trabalha com obsessão, às vezes a gente abre o canal também para entidades que vêm pintar e elas vêm bem bagunçadas, assim. Então tem todo um trabalho que você tem que fazer, né, de orientação e tal. Bom, a boa ou má qualidade dessa transmissão está diretamente subordinada a duas combinações: os conhecimentos artísticos do espírito pintor frente ao grau de experiência mediúnica que o indivíduo possui. Esse grau de experiência, ele se dá com o desenvolvimento da mediunidade em si, né? Dentro de uma casa você desenvolve aquela mediunidade da pintura, vai trabalhando aquilo. E à medida que você trabalha, que você tem intimidade, que você vai atuando ali, as entidades vão ajudando, você vai adquirindo uma experiência. E no lado astral também as entidades que vierem com experiência vão ajudar também. Então essa junção, essa união, esse encontro da experiência de lá com a experiência de cá traduz um trabalho de qualidade, um trabalho sério, com disciplina, né? Não digo nem bonito, né? Porque o termo beleza é um conceito de cada um, né? Às vezes as pessoas veem um rabisco e acham lindo, outro já não acha. Então não é pela beleza, né? Pela aquela questão do bonito, mas mais assim pela questão das experiências astral e terrestre. Bom, eu coloquei o slide, ele está com bastante texto, porque eu pretendo deixar aqui os slides, aí quem quiser depois pode vir com o pendrive, levar, ler com calma, tudo bem? Eu já fiz nesse formato com bastante texto para a leitura mesmo posterior. Bom, aí nós temos a pintura mediúnica junto com o animismo, né? Então o animismo, o que acontece? Quando o médium está em transe, tem a atuação também do espírito dele. Nós estamos em evolução, somos espíritos
estamos em evolução. E o que acontece? Nós também colocamos a nossa arte ali, principalmente os médios que estão começando, muitas vezes eles estão ali colocando a arte deles ali. Ele faz aí, eu sei fazer ali um galinho, então ele coloca um galinho. Então o animismo dele, o próprio espírito do médium atuando na questão artística. Aí a gente não vê a gente vê a influenciação, mas também a participação do espírito do médium, o médium como espírito, que nós classificamos como animismo, né? Então o Paliano Júnior, ele fez 3 classificações. Essa pintura anímica eu que acabei colocando, né? Mas ele classifica como mediunidade anímica. Então, puxando aqui para o nosso caso, a pintura anímica, ela entra o médium em transe, o estado do médium, estado de transe no qual quem opera produzindo os fenômenos psíquicos e mesmo de efeitos físicos é o espírito do próprio encarnado, e não o espírito pintor, e não o espírito desencarnado. Então ele pode estar ali numa atuação totalmente anímica, isso é bem possível, não pode ter nenhuma, de repente não tem uma ação espiritual ali, ele está trabalhando, ele trabalha com uma ação do próprio conhecimento dele. Então isso nós classificamos como uma pintura anímica. Temos então a pintura mediúnica. Então o que é essa pintura mediúnica? É a participação do médium, que acontece no caso o intercâmbio espiritual. Então os espíritos produzem os fenômenos por meio dos médiuns, utilizando-se de suas energias psíquicas e possibilidades de transe. Então aí entra o médium trabalhando, mas aí com atuação espiritual, né? Então isso a gente classifica como uma pintura mediúnica. E a gente tem uma terceira classificação, que essa é muito pouca conhecida, assim, eu acredito, pouco conhecida, que é a pintura medianímica, que é a somatória da pintura mediúnica. Então ele está ali numa atuação, desenvolvendo o trabalho, mas ao mesmo tempo ele pode acionar o canal dele da vidência. Então ele pode conversar, ou o canal da psicofonia, ou o canal da audiência. Então o médium ele pode conversar com as entidades, pode receber as orientações. Então quando ele está atuando na função anímica, com a atuação espiritual e mais o contato, nós classificamos isso como uma pintura medianímica. São 3 fenômenos acontecendo ao mesmo tempo, tá? Isso é muito pouco esclarecido no meio espírita, né? Esse fenômeno, mas ele é muito possível, né? O médium não tem uma só faculdade, ele tem várias. Então ele pode atuar com outras faculdades ao mesmo tempo que esteja ali trabalhando com o desenho, com a pintura em si. Aí essas classificações aqui vêm lá de Kardec, do Livro dos Médiuns, né? São os níveis que cada médium atinge, ou ele, vamos dizer assim, o médium está dentro dessas classificações, né? Então tem um médium, o médium inspirado, que não é só um médium, pode ser também as pessoas comuns do dia a dia. A pessoa ela pode receber uma inspiração, uma ideia, não, faça tal coisa, escreva tal coisa, e ela recebe aquilo e ela percebe que não é dela. Então no dia a dia as pessoas são muito inspiradas, né? Que muitas vezes as pessoas falam, não é isso aí, sou eu mesmo, mas muitas vezes é uma inspiração. E aí entra a questão dos médiuns, dos artistas, pintores em geral. Eles são muito, a atividade artística, ela tem uma ligação muito grande com a inspiração, né? Eu tenho até essa semana eu participei de um curso de aquarela, e o professor já disse logo de cara, não, trabalho aqui artístico é só 10% de inspiração e 90% de transpiração. Então os críticos, né, o pessoal que não acredita no fenômeno, na espiritualidade, eles já quebram de cara essa questão da inspiração. Eles não querem saber, é transpiração, né? Engraçado isso. E, bom, aí entramos nos médiuns intuitivos, que é a maioria dos médiuns, né, que eu coloquei aqui. No caso, ele recebe um impulso de ordem intuitiva para pintar. Então, o médium ele funciona como um intérprete, tá? Esse é o mais comum. Aí temos os médiuns semimecânicos. A partir daqui, pessoal, entre os intuitivos e os semimecânicos, já começa a acontecer o fenômeno da transfiguração, né? Ou da incorporação. Então, muitas vezes a fisionomia do médium muda, os movimentos, né? Você percebe alguma coisa muito diferente do comum ali, que é o fenômeno da incorporação.
aqui a gente já começa a entrar numa mediunidade muito mais depurada. Aí temos os médiuns mecânicos, que são raros hoje em dia, né? A gente vai ver alguns aí para frente, que são aquela classificação de médium que de repente ele está trabalhando ali, ele acorda e fala, nossa, já passou 1 hora, nem tive ideia de produzir, de repente tem várias produções pictóricas ali, ele nem se deu conta. Então é um desligamento total mesmo, mecânico, né? E em qualquer um desses casos há sempre a participação do espírito do médium, tá? Então a questão do animismo está sempre atual, porque é o espírito que está ali somando, né? Do próprio médium. Aí eu fiz uma classificação aqui, não levem ao pé da letra, mas de acordo com o que eu fui vendo e conhecendo desses artistas, eu coloquei então o Modigliani, o Picasso e o Kandinsky como médiuns inspirados e intuitivos, somado à maioria dos médiuns, né? Então essas pessoas, esses artistas, eles foram tremendamente inspirados para desenvolvimento das artes que eles se propuseram, né? Aí temos aqui os médiuns semi-mecânicos e mecânicos. Eu coloquei aqui o Van Gogh. Você pode falar, pô, Van Gogh, né? O Van Gogh não entraria lá no inspirado? É porque assim, pessoal, eu estou, no momento, já estou concluindo uma pesquisa que eu venho fazendo com o Van Gogh já há 3 anos. Então eu venho pesquisando bastante a questão desse envolvimento que ele teve com o trabalho, né? Que nada mais foi que um envolvimento mediúnico, né? E então nós descobrimos algumas coisas muito interessantes sobre o Van Gogh e o trabalho dele. Inclusive Emmanuel passou uma mensagem para Chico, onde tem uma linha que fala de Van Gogh, e nessa linha define que ele realmente teve uma influenciação espiritual muito forte, né? As pessoas falam, o cara foi louco, não, mas não é bem por aí, né? A loucura é muito relativa. Então, por essa linha que Emmanuel escreveu, a gente chegou a conclusões muito grandes, muito interessantes sobre a mediunidade, sobre a questão da loucura, sobre o assédio que ele recebeu, que foi muito grande. Então nós estamos terminando esse trabalho para falar do nosso amigo, nosso irmão. Temos também esse pintor renascentista, Fra Angélico, ele é do renascentismo, e é muito interessante, também fui pesquisar a vida dele. Ele era um padre pintor, era muito comum, né, na época do renascentismo. E o que aconteceu com ele? Antes dele realizar os trabalhos, ele tinha data e hora para fazer os trabalhos. Antes de realizar esses trabalhos de pintura, ele fazia uma oração e ele, à medida que ele ia orando, né, fazendo aquela oração, ele entrava numa espécie de transe. Ele já não se reconhecia e aí ele ia partir para o trabalho. Então nós espíritas consideramos isso como uma mediunidade. É uma mediunidade, ele estava em transe ali, estava fora de si, né? Com uma ação, mesmo com o contexto religioso ali, tudo bem impregnado e tal, ele tinha esse envolvimento com a mediunidade. Então esse pintor ele pode ser considerado um médium, sim, nessa linha do semimecânico para o mecânico, né? Onde ele perde a consciência de si. Bom, agora a gente entra numa classificação bastante específica, que hoje em dia é muito raro, principalmente com os trabalhos que envolvam a pintura. Temos então o Peixotinho. Alguém já ouviu falar? Conhece o Peixotinho? No próprio o Mirabelli, né? O Paliano Júnior tem um livro chamado Dossiê Peixotinho, que vocês podem consultar, e ele fala sobre o nosso amigo. Fala sobre a variedade de mediunidades que o Peixotinho desenvolvia. E uma dessas mediunidades, ele teve uma fase com a pintura também, Mas aí como que foi isso? Olha que interessante. O Peixotinho, como médium de materialização, de efeitos físicos, eles trabalhavam com 2 câmaras, né? Então ele ficava numa câmara fechada. Então as entidades se materializavam pelo ectoplasma que ele, né, emitia, e aí essa entidade que se materializava, ele já deixava os materiais todos prontos nessa câmara, e aí a entidade que pintava. Olha que interessante. Aí a gente tem uma classificação muito mais específica, muito mais apurada. Então nós temos o retrato da Sheila, a querida Sheila, pelo espírito Tongo, que é o que se materializava pelo Peixotinho.
Nós temos um registro também desse médium chamado Fabiano Machado, que está no livro Materializações Luminosas, da Federação Espírita, do Ranieri. E ele também, na mesma linha, né, do Peixotinho, a entidade também se materializava para pintar. Temos aqui o Julinho, também do Espírito Santo, na mesma linha, com essa materialização, né, das entidades para pintar. E o Mirabelli. O Mirabelli também foi um médium extraordinário. O Palhano Júnior também tem um livro chamado Dossiê Mirabelli, que conta a história desse médium, que teve muitas faculdades mediúnicas interessantíssimas. Ele até levitava em público, é uma coisa incrível mesmo. E também teve uma fase com a pintura mediúnica na parte da materialização. Bom, aí nós entramos na história do caso do desenho, né? Como começou tudo. Então começou lá na época de Kardec, e esse aqui é considerado um dos primeiros registros de desenho mediúnico da história do Espiritismo, que está lá no capítulo do Prolegômenos, né? No Livro dos Espíritos. E é bem interessante a simbologia desse desenho, né? Que foi desenhado, provavelmente não se sabe quem realmente desenhou, mas olha os espíritos que estiveram envolvidos nessa mensagem e também no desenho. Temos lá o Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão. Todos esses passaram essa mensagem para Kardec e disseram o seguinte: colocará no cabeçalho deste livro a cepa que te desenhamos. Ela é o emblema do trabalho do Criador. Aí estão reunidos todos os princípios materiais que representam melhor o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito é o licor, a alma ou espírito ligado à matéria é o bago. O homem purifica o espírito pelo trabalho, e tu sabes, né, estão falando a Kardec, que só mediante o trabalho do corpo o espírito conquista conhecimentos. Então é uma representação muito importante, muito simbólica, né? Nos primeiros desenhos mediúnicos da doutrina. Bom, aí na época de Kardec começaram a surgir centenas de médiuns se propondo a desenhar, né? E falando em desenho, pessoal, por que vocês acham que eles desenhavam e não pintavam nessa época? Alguém tem uma ideia? Por que o desenho era muito mais utilizado que a pintura? Alguém chuta um palpite, hein? Faltava tinta. É uma boa. Mais agilidade, mais rápido? Também, mas tem uma coisa principal nessa questão. Nessa época, por volta de 1857, até antes já existiam pessoas praticando essa atividade. Mas nessa época de Kardec, ainda não existiam as tintas em bisnagas. A comercialização das tintas em bisnagas passaram a acontecer em 1864. Então era muito mais prático, né? Porque as reuniões mediúnicas naquela época aconteciam nas casas das pessoas, né? Depois veio para o Brasil, aconteceu a mesma coisa lá com Teles de Menezes na Bahia. As reuniões eram realizadas nas casas. Então era muito mais prático, muito mais comum se trabalhar com o lápis, né? Se trabalhar com o nanquim nesses encontros. Era muito mais prático, fluía muito melhor. Eles não tinham como levar uma tinta preparada, né? Porque como não existia tinta em bisnaga, eles tinham que preparar essas tintas. Era impossível levar várias cores preparadas ali e pintar numa reunião muito restrita. Então era muito mais comum os desenhos acontecerem nessa época. Então, a partir de 1864, nós começamos a ver muito mais índices de pinturas, né? Inclusive no primeiro congresso espírita realizado em 1900 em Paris, foi reservada uma sala para pinturas e desenhos mediúnicos. Isso já em 1900, olha que interessante. Leon Denis estava lá presente, né? Vários ilustres estavam, as pessoas que ajudaram na codificação posterior, né, ao desencarne de Kardec, estavam nesse encontro. E foi realizada esta sala para mostrar esses trabalhos que envolviam já a pintura, no caso o desenho. Então o Sardô, que ele foi um grande dramaturgo dessa época, inclusive ele escreveu uma peça espírita por volta dessa época de 1890.
E essa peça está disponível hoje, o texto, tudo escritinho está lá. E, inclusive teve grupos já aqui no Brasil que já encenaram essa peça, é bem interessante. Então o Sardô, ele era uma espécie de médium de confiança de Kardec, olha que bacana. Então, como começaram a surgir vários médiuns, com os desenhos de Júpiter, porque o Sardô ele retratava cenas de Júpiter, então outros também se prontificavam a trazer essas cenas. Mas Kardec falava, não, Sardô é o meu filtro, ele realmente que traduz, né, essas cenas de Júpiter. Então foi considerado um médium de referência para Kardec. Olha só o desenho de Júpiter 1.2, né, que ele fez também a buril, uma espécie de nanquim, um trabalho muito detalhista, né? A gente vê simetria. E olha só, esse trabalho foi concebido em 1858 e Kardec já dá um depoimento na Revista Espírita também nessa época, dizendo que muitos médiuns surgiram e os espíritos faziam esses médiuns produzirem as coisas mais esdrúxulas possíveis, trabalhos que levavam metros. Então, nessa época aí já a efervescência envolvendo essa mediunidade já era muito grande, mais voltada ao desenho no caso, né? Aí entramos no caso o Victor Hugo. O Victor Hugo teve uma fase de exílio que ele começou a experimentar também, né? Porque eles eram curiosos, cientistas queriam experimentar. Então o Victor Hugo falou, poxa, eu também posso ver como que é isso aqui, eu também vou tentar uns desenhos. E olha só, olha a simetria novamente, ó. A gente percebe que uma parte desse trabalho foi pintada, né? E parece que houve uma dobra pelas entidades e começaram a surgir rostos, ó, umas imagens. É bem interessante o trabalho dele. Não sei se vocês conhecem a história do Victor Hugo. Ele foi um dos literatos, né, mais importantes da França, mais importantes. Ele escreveu quase 100 livros. E no dia do funeral dele, praticamente a Paris parou, ó. Nós temos aqui o Arco do Triunfo com bandeiras representando o luto. As pessoas choravam na rua, né? Muitos de vocês devem lembrar da passagem do Ayrton Senna lá no carro de bombeiro, né? Foi uma loucura também. Mas vocês imaginam, o Victor Hugo, como era muito querido também, foi as pessoas realmente estavam muito comovidas pela morte dele. Foi então uma personalidade muito importante que também trabalhou com o desenho mediúnico. Olha que interessante. Bom, eu também tenho vamos dizer assim, confessar para vocês, tenho uma mania de pesquisa, que eu busco muitos periódicos da época de Kardec. Tenho essa mania de pesquisar pelas bibliotecas, principalmente de Paris. Hoje elas estão abertas na internet, então a gente fica lá tentando achar alguma relíquia, né? Encontrei esse jornal, que é de Lyon, da cidade natal de Kardec, dessa época aqui, ó, de 1863 a 1864. Então acabei encontrando 138 edições inéditas. Então, à medida que eu fui folheando esse material, encontrei cada coisa interessante, assim, muito bacana, em termos doutrinários mesmo, né? A formação da doutrina. E aí, folheando um desses jornais, olha o que eu acabei encontrando. Desenhos mediúnicos que vieram encartados em uma dessas edições, que é a edição de janeiro de 64. Então a gente percebe aqui as referências, tem o nome da médium que realizou o trabalho. Então olha os detalhes e novamente a simetria, né? Eles trabalhavam muito com a questão da simetria, porque os médiuns, eles na época de Kardec tinham que ser muito provados, tinha que ter aquela coisa muito definida, era uma coisa ver para crer mesmo, né? Então a gente vê os detalhes dessas flores, olha quanta... uma representação de flores do astral, provavelmente não existe aqui na flora terrestre, muito provável. E olha que interessante, ó, a simetria novamente nesses trabalhos, ó. Bem interessante. Bom, a gente tem uma ideia que tudo surgiu na época de Kardec, né? Tudo gerou em torno da França, em torno de Paris, mas não. Muitos fenômenos, na verdade, o espiritismo se propagou no mundo todo, né? A gente sabe, e principalmente nos Estados Unidos. Então temos o caso das irmãs Fox, né? E temos também, acabei descobrindo, essas duas irmãs, que são as irmãs Bangs, tá? Que elas, isso aqui eu estou falando de 1894.
Então, olha que interessante. Essas irmãs trabalhavam na mesma linha do Peixotinho, na mesma linha do Mirabelli. Elas começaram a fazer esse trabalho na casa delas, com as entidades se materializando. E de repente isso virou uma febre. As pessoas começaram a ficar muito curiosas e a casa delas virou uma casa de espetáculo. Eles pagavam o ingresso na porta, as pessoas tinham que pagar, olha que interessante. Então as pessoas entravam e elas começaram a trabalhar com os retratos dessas pessoas mortas, dos parentes dessas pessoas. Então as pessoas vinham e falavam assim: ô May, faz pra mim eu queria encomendar um retrato da minha mãe que faleceu há 50 anos atrás, como que ela está agora lá na espiritualidade. Então elas entravam na cabine, havia todo o trabalho de materialização lá fechado, e depois as telas vinham com os retratos. E aí as pessoas iam identificando as carinhas, entendeu? Como que era que elas trabalhavam. Era bem uma coisa, e era cobrado, olha só. As telas variavam de 15 a 150 dólares. Aqui já era pintura mesmo, tá? E teve um empresário que ele pagou por uma série de retratos de defuntos. Ele acho que ele queria puxar toda a família dele, né? Que desencarnou lá. Ele falou: eu pago 1.500 dólares numa tacada só. Pinta todo mundo aí. E aí realmente as imagens vieram e elas ficaram muito famosas, né? Inclusive lá em Indiana existe um museu que mostra essas pinturas. Eu trouxe algumas para vocês verem. Olha só. É muito detalhe, você vê sombra. As entidades realmente devia ser assim, uma sessão muito prolongada, um trabalho muito demorado. Então, a gente vê muitos detalhes. Olha a roupa, quantos detalhes tem, né? Olha a roupa desse cidadão, né? Então são os retratos das famílias, né? Das pessoas dos desencarnados de alguma pessoa que estava lá presente. Então essas são as irmãs Bangs, tá? Bom, aí a gente chega na atualidade, né, nos dias atuais. Então nós já entramos com o conceito da pintura mediúnica mesmo, propriamente dita. E essa tela aqui foi concebida por mim. Então, olha só, a gente vê então a representação dessas árvores, provavelmente em chama, né? E o trabalho que eu desenvolvo tem uma característica um pouco diferente, assim, que eu fui notando isso no decorrer do desenvolvimento da mediunidade. Essa tela que eu recebi, eu acabei levando ela para casa e coloquei lá no canto. Aí à medida que eu fui olhando, porque é interessante você olhar o trabalho da pintura mediúnica, que você vai sempre, a cada dia você tira uma coisa dali, né? E aí de repente eu comecei a olhar essa parte de baixo aqui, ó, né? E aí eu vi uma figura aqui, eu falei: opa, tem alguma coisa. Aqui provavelmente tem uma outra. Agora aqui a gente já enxerga nitidamente uma senhora de costas com uma saia azul, com véu, provavelmente tocando fogo na árvore. Então a gente vê um contexto nesse trabalho, né? A gente chega à conclusão que as impressões, a impressão que esse trabalho está passando, a mensagem que as entidades estão querendo passar ali, elas são mais importantes que as assinaturas, né? Então não precisa estar escrito ali Renoir, ou Van Gogh, algum outro artista, para que você dê o valor àquilo, mas a impressão que aquilo está passando, a mensagem que tem por trás. Que a mensagem que eu tirei dessa tela é uma mensagem ligada à natureza, ao desmatamento, né? Então eles quiseram passar alguma mensagem aí por trás. Bom, vamos lá. É possível também trabalhar com a pintura mediúnica, mas na parte das cores, né? Então a gente não vê, não fica muito apegado ao desenho em si, à representação pictórica da figura, mas sim com o conjunto das cores, como que aquilo foi montado pelas entidades. Então provavelmente esse trabalho aí está muito ligado à parte da cromoterapia. Alguém que provavelmente precise, né? Boa noite. Esteja precisando desse trabalho com as cores e provavelmente vai receber essa tela, tá? Então a gente vê um trabalho menos figurativo e mais com uma montagem de cores, de tons aí. Bom, essa aqui é uma amiga nossa, que ela é lá da Federação. Na época que eu estava montando meu livro, eu senti uma necessidade de fundamentar o trabalho por meio dos confrades, dos amigos que estavam trabalhando com a mediunidade. Então eu acabei encontrando a senhora Cláudia, e ela está nada menos trabalhando com a pintura mediúnica há 35 anos. Essa senhora já rodou o mundo inteiro com a pintura. E o trabalho dela, olha que interessante, ela trabalha também com esses florais, e ela, nesses relatos, nessa entrevista que eu fiz com ela, que está no nosso livro, muitas partes da entrevista,
ela já me contou algumas histórias que eu achei super diferentes, assim, né? O fato, assim, de repente dela limpar a mão num pano, jogar esse pano no lixo, alguém curiosamente leva esse pano para casa, quando abre, vê uma imagem lá de Chico Xavier ou de um parente desencarnado. Então, umas coisas assim muito direcionadas, né? E no trabalho dela que ela me relatou, também costumam aparecer imagens no meio desses conjuntos de flores aí, nessas montagens tonais, tá bom? Então a nossa amiga Cláudia Rosa trabalha nessa linha. Bom, aí nós temos também, a gente acredita que a pintura mediúnica é exercida dentro da doutrina espírita, mas não, né? Esse trabalho é desenvolvido também por outras linhas de pensamento, né? Outras linhas religiosas. Então, nós descobrimos esse amigo aqui, ó, o médium Augusto, que trabalha na Umbanda. Olha que interessante o trabalho dele. As pessoas entram em contato com ele querendo saber quem que é o mentor delas. E ele, em uma sessão mediúnica umbandista, desenvolve ali o retrato, a pessoa paga, é um trabalho pago, e ele encaminha esse retrato pelos correios para a pessoa. Tá? Então, sem que avaliar, né, ou dizer o que é certo e o que é errado, mas apenas para mostrar para vocês que a pintura não é exercida somente no espiritismo. Bom, como é possível trabalhar com a pintura na casa espírita? É possível, as entidades podem se expressar por meios abstratos também. A gente às vezes fica muito ligado à questão figurativa. Não vai desenhar uma bailarina, ou vai desenhar alguma coisa que você identifique, mas não, é possível também trabalhos abstratos, ó. Então, nós temos aqui os trabalhos de Kandinsky, que não foi espírita, mas que desenvolveu um livro na década de 20 chamado Do Espiritual na Arte. Foi um dos primeiros artistas a envolver a espiritualidade na arte. Foi muito criticado na época, as pessoas falaram, como que pode você, que é um cientista da pintura, falar da espiritualidade, né? Então ele foi muito rechaçado nessa época, mas o livro existe, está aí, é maravilhoso, né? Então é possível. Numa sessão mediúnica também é possível trabalhar com outras modalidades artísticas, né? Então, por exemplo, a aquarela, esse curso que eu fiz essa semana, foi exatamente... Alguém que trabalha com aquarela? Já trabalhou? Já teve curiosidade de pegar no pincel? Olha, normalmente, para vocês terem uma ideia, a aquarela não se trabalha sentado, se trabalha em pé. É muito difícil você dosar a quantidade de ar com a quantidade de pigmento. É um trabalho muito difícil. Eu quis participar desse curso para poder dar mais abertura para as entidades trabalharem não só com pintura, não só com desenho, né? Então eu quis falar, eu quero ter uma experiência com a espiritualidade também com aquarela. Porque você acaba também canalizando entidades que gostam da técnica. Olha que interessante. A gente amplia o canal dessa forma, né? É possível trabalhar com a xilogravura, claro, um trabalho muito detalhista, que não se termina numa tacada só, numa sessão mediúnica só, mas é possível. Olha o resultado interessante. Esse trabalho não é mediúnico, tá bom, pessoal? Isso daqui que eu estou mostrando para vocês. E é possível também se trabalhar com o recorte ou a colagem. Isso é bem simples, não tem gasto nenhum. Você compra lá papéis coloridos, coloca na mesa e dá essa abertura para que as entidades possam se expressar por meio do recorte. Na última fase da vida do nosso amigo Matisse, que foi um dos grandes da arte, ele não tinha mais condições de pintar, ele foi proibido de pintar. Então ele ficava sentado numa cadeira, em volta de vários papéis coloridos, e ele trabalhava recortando. Ele revolucionou essa questão dos recortes, porque os trabalhos que ele fez nessa linha são hoje considerados trabalhos importantíssimos, milionários. Ele trabalhou muito. Olha o desenvolvimento que ele teve com a tesoura, né? É uma tesoura enorme. Ele ia recortando e ia fazendo essas montagens, já na última fase da vida dele. É possível também trabalhar com essa modalidade aqui. Existe uma diferença entre escultura e modelagem. Numa sessão mediúnica é impossível você trabalhar martelando uma pedra. Vai produzir barulho, vai produzir pó, né? É quase impossível. Mas com a modelagem não. Então esse é um trabalho que eu desenvolvi uns anos atrás. Esse ano eu ainda não trabalhei, porque dá trabalho. Você tem que preparar a argila, tem que ter uma estrutura. É uma canalização de entidade diferente, né? Normalmente não vem as entidades que costumam vir, mas
Alguém conhece argila, mexe com argila? É ótimo, quando você põe a mão na argila, sua vida se transforma literalmente. É muito gostoso, muito interessante. Trabalhar com isso mediunicamente é uma bênção, realmente é uma bênção. E a gente dá muito mais oportunidade. Então olha só, nós temos umas peças, né, que foram desenvolvidas numa reunião mediúnica fechada, tá, pessoal? O trabalho que eu desenvolvo lá no centro, em São Caetano, é um trabalho que a gente faz fechado, restrito aos médiuns, né? A gente sempre tem ideia de apresentação, mas não necessariamente. O desenvolvimento mediúnico ele pode ser numa reunião fechada, sim, tranquilamente. Então, esse trabalho ele começa, antes dessas peças duas aqui, eles realizaram outras, porque eles montam e entra uma outra entidade, desmonta aquilo e já faz uma outra pintura. Aí entra uma outra, já desmonta e faz uma outra. Então esse resultado aqui é o último que vocês estão vendo, tá? É o último trabalho quando acabou a sessão. Aí apareceram essas peças. Olha só. Aqui foi bem interessante quando eu fiz essa peça, porque na verdade eu não trabalhava com mão, assim, não... De repente eles sentiram essa necessidade de começar a colocar a mão. Eu falei, gente, aí a gente pensa tão, né, às vezes fica tão ali numa linha reta como médium e eles querem extrapolar e a gente fica limitado. A gente fica numa monoideia, né, nesses trabalhos, até você ganhar uma amplitude maior. E aí eles começaram a fazer mãos. E aí quando a última tacada do trabalho foi esse pincel, a entidade falou, vamos acabar com o pincel. Eu falei, gente, mas não vai dar certo, vou colocar um pincel, porque a gente também conversa, né? No trabalho em transe ali, a gente também está na comunicação com eles. Então quando ele falou, espeta o pincel que eu quero encerrar o trabalho, eu falei, mas espetar pincel? Pincel é pintura. A gente, né? Pincel é pintura, nós estamos na modelagem. Não, espeta. Aí eu espetei, e quando acendeu as luzes, aí eu falei, então é uma representação de um artista que pinta pela escultura, né? Uma representação da escultura por um artista que pinta. Aí eu caí a ficha e a gente vê as nossas limitações. Então, olha só, é possível também, atualmente, trabalhar com a questão, esse termo aqui eu que cunhei, né, coloquei como arte digital mediúnica. Porque hoje nós estamos envolvidos pela tecnologia, iPads, iPods, existem programas específicos para se pintar, por meio de um tablet. Tá? Então, eu, por exemplo, conheço um médium hoje que não escreve mais. Ele não escreve mais, ele trabalha direto no Note ou direto no net. As psicografias vêm direto no net. Então, o que é isso? As pessoas falam, puxa, mas mas a origem, né, a história vem na escrita, vem do Chico Xavier psicografava. Como que você pode estar radicalizando assim? Nós apenas estamos nos apropriando da tecnologia existente para poder dar continuidade. Nós estamos sendo pertinentes com o nosso contemporâneo, né? Então, se as ferramentas estão aí, vamos utilizar. Então é muito provável se trabalhar sim com o tablet, pintando, e olha os resultados, que interessante. Isso pode ser impresso, você pode fazer várias coisas hoje, né? Hoje a gente vê os trabalhos de Vicky Muniz, ele faz as montagens dele, e depois ele fotografa. Ele não vende aquela montagem, ele vende a fotografia. Então é um artista que se apropria da tecnologia da contemporaneidade para se trabalhar com a arte. Bom, os tipos de espíritos que se comunicam por meio da pintura, isso é importante falar. A gente vem com o conceito desde lá de Gasparetto, 1970, 1980, desse conceito de entidades famosas, né? Olha, Renoir, impressionismo. A pintura mediúnica ela é muito ligada, está muito geminada à questão do impressionismo. Então, Renoir, Monet, né? A gente fica sempre esperando um Monet, um Renoir, uma assinatura ali no final. Mas a gente sabe, na verdade, né, principalmente quem tem evidência, percebe muito isso. Né? Ontem aqui foi um caso. A gente não é comum, é muito, vamos dizer assim, pouco comum surgir uma entidade que foi famosa, um artista famoso. Aí vocês falam, mas por quê? É possível? Claro que é possível. Muitos ainda estão na espiritualidade, mas muitos também já reencarnaram. Existem artistas que não têm mais nem interesse por pintar, estão trabalhando com outras línguas, outras linguagens, né? Então, o que é mais comum hoje? Então a gente tem esse conceito de mestres renomados trabalhando com a pintura mediúnica. Mas hoje é muito mais comum nós vermos nas sessões pintores astrais
acompanhados por instrutores que se apresentam em reuniões sérias, é importante dizer isso, para deixarem nas pinturas mediúnicas e também nos médiuns suas impressões artísticas, que podem ser na linha cubista, expressionista, impressionista. Então, a pessoa que se afeiçoou por arte quando ela estava encarnada, quando ela desencarna, ela vai para o plano espiritual, provavelmente ela quer continuar trabalhando com a arte. E, de repente, ela gosta do expressionismo. Então, na espiritualidade, ela vai se afiliar com frades que gostam também do expressionismo. Vai virar um grupo, né? Um clubinho, vamos dizer assim. E aí, se essas entidades quiserem trabalhar com os médiuns aqui na Terra, eles vão trazer representações pictóricas expressionistas. E aí, normalmente, vem grupos, né? Vem os grupos de aprendizes. Normalmente vem um responsável, um mentor responsável que está coordenando esse grupo. Tá? Quem é vidente e perceber no desenvolver do trabalho vai perceber essa caracterização de entidades que estão trabalhando. Tá? Então, só para a gente desmistificar um pouco essa coisa de artista renomado que se apresenta em sessão mediúnica. Isso não é verdade o tempo todo. Bom, aí eu vou entrar um pouco na questão das assinaturas, da história das assinaturas. Né? As assinaturas em telas, elas surgiram lá no renascentismo. Os artistas, que também surgiu o conceito de autoria. Então os artistas precisavam se identificar, eles precisavam mostrar quem é ele. Eu sou Michelangelo, eu sou Leonardo. Eles precisavam falar, porque eles eram patrocinados muitas vezes por grandes famílias, eles eram patrocinados pela própria igreja. Então era uma espécie de competição, e então a assinatura confirmava esse tipo de identificação, né? A personificação ali do artista. E aí essa coisa da assinatura, que surgiu lá no renascentismo, passou aqui pelo século XIX, pelos impressionistas, pela arte moderna e pela contemporânea também. Hoje existe um manual para se assinar uma tela. Se você assinar com caneta, você está meio que ridicularizando o seu trabalho, está menosprezando o seu trabalho. Se você assinar lápis, tem uma outra classificação. A posição da assinatura é uma paranoia, vocês não fazem ideia. Eu que estudo, né, a questão da história da arte, hoje em dia, principalmente na arte contemporânea, é uma paranoia em cima da assinatura. Se o cara assinou em cima, assinou do lado, quer dizer uma coisa. Então, esse negócio da assinatura é uma coisa muito séria. Né? Então, voltando ao trabalho da pintura, por que não se deve assinar as pinturas mediúnicas? Porque hoje em dia não há mais a necessidade de atestar a imortalidade da alma. Na época do Gasparetto era comum, as pessoas não sabiam o que era. A pintura mediúnica foi mostrada para o Brasil inteiro por meio da TV. Então as pessoas queriam saber o que era aquilo. Então quando aparecia um Renoir, agora eu já sei o que é. O Renoir, que está lá na espiritualidade, entrou no Gasparetto, entrou nele. Né? Tem esse conceito também de entrar, que não tem nada a ver. A entidade se aproxima, encosta a mão, e aí as psicosferas elas se juntam e o fenômeno mediúnico acontece. Então as pessoas tinham uma ideia de que a entidade entrava na pessoa, né? E então o que acontece? Hoje não há mais a necessidade de atestar a imortalidade de alma, porque a gente já tem um certo conhecimento dessa questão. A assinatura instiga a vaidade dos médiuns. Isso é muito comum, principalmente esses médiuns que se apresentam no Brasil inteiro, vão para países, né? O cara começa a virar uma estrela. Então não é importante se colocar a assinatura. As pessoas ficam muito apegadas à assinatura. Ela incita também o médium a cobrar altos valores pelas telas. Lógico, uma tela que está estudada na Renoir, outra que não está. A do Renoir, para a plateia, vai gerar mais interesse, né? A pessoa fala, isso é um Renoir, aquele ali nem tem uma assinatura. Às vezes o preto velho que fez aquela pintura é mais evoluído que Renoir, vamos dizer assim, né? Uma comparação hipotética. Se é que é Renoir, né? Se é que é Renoir, né? A assinatura agrega um falso valor autoral, que é esse caso que a senhora acabou de dizer. Falso valor autoral. Muitas vezes as assinaturas das firmas não condizem com quem assinou. Os espíritos hoje não têm mais interesses em assinaturas. Isso é comprovado pela experiência mediúnica, pelos relatos dos confrades médiuns. A gente percebe isso. E muitas vezes quem assina, olha só, é o próprio médium, por meio desse fenômeno anímico. O cara termina o trabalho se encerra ali, e aí para fechar, sabe aquela coisa de fechar com chave de ouro? O próprio médium põe lá.
né? Ele memoriza a assinatura que existe, né? Porque as assinaturas têm um desenho, todas elas, desses artistas conhecidos. Então ele fica com aquilo na cabeça e ele quer fechar o trabalho com chave de ouro, então faz a assinatura. Não há essa necessidade, o próprio trabalho se traduz, né, pela qualidade e tal. Então a sugestão que a gente deixa é que as obras não sejam assinadas. Olha só, uns anos atrás nós estávamos no trabalho mediúnico e o nosso dirigente que estava ali coordenando o trabalho, ele tem a vidência. E ele falou assim, olha, hoje uma determinada entidade aproximou de nós, tal, então vamos orar, porque essa entidade está num processo muito complicado, ela está passando por um processo de desligamento material muito grande, ela está ainda muito complicada, né, espiritualmente falando. E olha só, em 73 o Dalí assinava dessa forma. E olha o que aconteceu em 89, perto dele desencarnar. Ele foi acometido pelo mal de Parkinson. Mas chegou uma época que o próprio Dalí, né, não sei quem conhece, mas o próprio Dalí era uma obra de arte, né, esse bigode. Onde ele chegava, ele mexia com as pessoas, a postura, o jeito dele, ele próprio se intitulava como uma obra de arte. E num determinado momento da vida dele, o que aconteceu? As assinaturas que ele fazia passaram a valer mais que as obras. Olha que interessante. Então ele começava a vender as assinaturas, as pessoas iam lá papel em branco, por favor, faz. Ele passou cheques de altos valores com assinatura que não foram descontados, que a pessoa queria levar o cheque dele para num futuro vender esse cheque e ia ganhar mais que o valor nominal. Então vocês perceberam o drama? Então esse nosso confrade, quando ele desencarna, o que acontece? Não, amigo, peraí, aqui não tem matéria, né? A assinatura aqui é uma outra história, né? Então ele entrou num processo muito complicado, muito complicado. Então, eu peço a gentileza para vocês, toda vez que vocês lembrarem do nosso amigo, que vocês façam uma mentalizaçãozinha para ele, que ele vai receber e depois ele vai agradecer de coração para vocês, tá bom? Bom, o que a gente percebe nas tendências atuais observadas em relação à pintura mediúnica? Nós percebemos as apresentações públicas, que são nacionais, internacionais, tem médiuns que já conhecem praticamente todos os países da Europa, todos os países lá, né, da Europa já conhecem pela possibilidade de viajar com a pintura mediúnica. Trabalhos a toque de caixa. Então, algumas sessões mediúnicas são pintadas 200 telas, né? Quase um esgotamento físico ali do médium. Uma coisa de louco mesmo, tá? Então, eles trabalham muito a toque de caixa, né? É uma coisa muito complicada isso aqui, que eu particularmente não acho interessante. São cobrados altos valores pelas obras mediúnicas. Aí entramos na questão do leilão. O que acontece no leilão? Às vezes a pessoa que tem merecimento para receber o trabalho, ela não recebe. Porque o lance mínimo começa em R$300. Entendeu como é complicado? Como que as entidades vão direcionar uma tela para uma pessoa se uma tela está dentro desse contexto, né? Claro, há algumas exceções que, por meio ali da inspiração, os mentores falam, aquela tela é para o Joãozinho da primeira fila. Então aí o médium já está ali consciente. Mas em muitos casos, como o lance começa a R$300, uma pessoa que poderia pagar 20 por aquela tela não consegue. Então o leilão é uma coisa muito complicada, né? E olha só, eu fiz um cálculo bobo. Alguns médiuns já pintaram 15 mil telas. Em poucos anos isso, hein? Vocês fazem a conta. Em cada sessão pintando 100 telas, ele se apresenta pelo mundo todo, em alguns anos 15 mil telas. Aí eu multipliquei 15 mil. Se o médium cobrar a média de R$100 por uma tela, R$100 só. Multiplicando isso aqui por 15 mil telas, olha quanto que é de arrecadação que um médium consegue por meio desse trabalho. Aí nós entramos em alguns problemas. Alguns, claro, direcionam esse dinheiro para instituições, né, construções de abrigos, que é uma coisa divina, claro. Mas aí também, né, a gente não sabe outros se tem essa disciplina, essa questão. A gente tem um caso de um médium no Brasil, só para vocês terem uma ideia, que ele entrou nesse esquema de uma forma tão selvagem que naturalmente ele foi obrigado a deixar a doutrina, que ele não quis mais largar disso, né, desse tipo de cobrança.
E aí, quando ele largou a doutrina, o que aconteceu? Ele passou a viver da pintura mediúnica. Então ele financia as viagens internacionais que ele faz, as coisas que ele faz por aí, com o dinheiro da pintura, tá? E aí a gente entra num assunto muito mais complicado, né, que a gente vê nas literaturas espíritas, de se não cobrar com a mediunidade, que a gente vai ver mais pra frente. O trabalho da pintura, então, ele tem dois viés. O viés do primo rico, que são as altas produções, a comercialização, a popularidade, né, os médiuns famosos. E também a gente tem o lado do primo pobre, que são os preconceitos, as críticas, falta de conhecimento, os bloqueios na casa espírita, né? A Sonira é uma desbravadora, que ela dá essa oportunidade de a gente vir falar dos trabalhos, mostrar o trabalho para vocês, né? Mas tem casa que a gente vai que o dirigente encarnado fala assim: o mentor não gosta de arte, aqui não entra arte. Gente do céu, o mentor não gosta de arte. Poxa vida, esse mentor foi para a espiritualidade, ele viu o que é arte lá na espiritualidade, né? Esses artistas que vão para lá, as pessoas que vão para lá, que tomam conhecimento com a arte, percebem que a arte toma uma dimensão enorme, totalmente ampla, é uma coisa que a gente não faz nem ideia, tanta amplitude que tem. E aí tem essa justificativa de que o mentor da casa não gosta de arte. Complicado, né? Sei lá, eu acho que é uma desculpa, né? E aí a gente vê também hoje em dia, isso aqui é constatado, então pessoal, alguns médiuns sofrendo com problemas de saúde por intoxicação, tá? Então, por exemplo, o médico que trabalha com tinta a óleo, com a manipulação da tinta, ou com a teribentina, com óleo de linhaça. A teribentina com óleo de linhaça misturados é uma bomba. O inalante desse produto, ele realmente produz uma intoxicação muito grave, né? A ponto da pessoa sofrer muito. E aí então nós temos hoje já médiuns sendo contaminados pelo plumbismo, tá? Pelo saturnismo também. São essas contaminações pela tinta. E então a gente sugere que no trabalho, né, com a tinta mesmo, se utilize luvas. O giz não tem essa toxicidade, mas a tinta, principalmente a tinta a óleo, ela é tóxica mesmo, tá bom? Então nós sugerimos que se utilize luvas no trabalho. Bom, sugestões e melhorias hoje então em relação à pintura e essas posturas, né? Então eu defendo muito essa questão do desenvolvimento da pintura mediúnica visando a educação e aprimoramento. Então não precisa ser só apresentação, né? Cada centro cada casa espírita pode criar um grupo, vamos dizer assim, fechado, restrito aos médiuns, para o desenvolvimento dessa mediunidade. A gente vê muita psicografia, né, nessas reuniões de desenvolvimento. Por que não a pintura? Por que não o recorte? Por que não a escultura, né? Então, vamos também pensar em outras possibilidades, outras aberturas, e com a arte sempre maravilhoso, né? Que dirá o nosso confrade Chico Xavier com o primeiro livro, o Parnaso de Além Túmulo, que é uma das mais importantes obras de arte mediúnica da história do Espiritismo, né? É um trabalho ótimo, excelente. Tá? Então a gente vê, por exemplo, lá na Federação Espírita, eu participei desse treinamento aqui, existem um curso fechado assim, para os médios, com mesas, com cavaletes, é um trabalho sério de sala de aula, de explicação, de educação dessa mediunidade, entendeu? Então é possível sim o aprimoramento do médium, né, por meio dessa mediunidade. O implemento das escolas, né, de escolas mediúnicas de pintura nas casas espíritas, essa abertura que a Sonira está dando de eu vir falar para vocês da pintura mediúnica, explicar, né? Depois, já estou encerrando a palestra, eu vou abrir para perguntas, aí eu vou pedir para vocês, se vocês tiverem curiosidade de saber como que é espiritualmente, o que eu puder ajudar, eu esclareço para vocês. Quem porventura não quiser falar aqui em público, lá na mesa tem um caderno, tem uma folha, vocês podem escrever uma pergunta ali, particular, com e-mail, que depois eu levo lá, eu respondo para vocês por e-mail. Porque às vezes a pessoa fica acanhada, né, Sonira? Não, eu tenho uma mediunidade meio perturbada com esse negócio de pintura e eu não quero falar aqui em público. Então escreve lá, eu levo e depois respondo. Tá? Mas aproveitem para vocês perguntarem. O que vocês tiverem de curiosidade,
depois vocês vão ver aqui na parte prática, se a espiritualidade permitir, tá bom? Porque a gente não pode garantir um fenômeno, tá? Se for possível, se a espiritualidade permitir, nós vamos realizar o trabalho, se não, não vai ser possível, tá bom? Então, a palestra, seminários, encontros, nós estamos no momento lá em São Paulo desenvolvendo um curso ligado à arte espírita, arte mediúnica. Então as casas hoje estão dando muito mais aberturas, né? A gente vê que a arte espírita realmente está chegando com tudo aí. A gente vê a ABRARTE, Associação Brasileira dos Artistas Espíritas, está ganhando muita força no movimento espírita. A arte espírita então está chegando de uma forma muito, muito intensa, né? Outras formas de transações com a pintura mediúnica, sem necessariamente envolver a comercialização ao dinheiro. Então, no grupo que eu trabalho, nós trocamos as pinturas por alimentos, né? Os médios compram as tintas, a casa compra as telas, nós realizamos o trabalho ali fechado entre os médios, essas telas são expostas no centro, as próprias pessoas, vocês que estão como público, se interessam por alguma pintura e esse trabalho é permutado por alimento. Então não necessariamente pode se envolver o dinheiro, né? Bom, o médium tem que tomar cuidado com a vaidade pictórica e também com a fascinação. Muitos se envolvem com a fascinação, ficam fascinados com determinado artista e às vezes só pinta com aquele, né? Eu já conheci médios que só pintavam com pincel, o cara não usava a mão. Pô, mas por quê? Porque a entidade não quer. Mas só com pincel? Mas só marinas? Só marinas com pincel. Poxa, mas peraí, quantos anos você está fazendo isso? 5 anos. Não, peraí, não é possível. Vira uma espécie de uma fascinação, entendeu? Então fica um apego ali. A entidade também cria essa reciprocidade com o médium, né? O médium alimenta isso, então fica um clubinho ali entre os dois. Então isso não é interessante, a gente percebe, né? Os médiuns, muitos se sentem artistas, isso aqui é muito complicado, então eles ignoram o bom senso e ficam nessa situação confortável, tá? Muitos também são fechados para abertura de discussão. Na época que eu estava desenvolvendo a pesquisa, eu mandei questionários para alguns médiuns me ajudarem a responder, a passar as experiências. Esses médiuns famosos aí que a gente conhece, conhecidos, eu estou esperando até hoje as respostas, entendeu? Nem para falar assim, olha, eu recebi, quando eu tiver com vontade eu te respondo, nem isso. Então a gente percebe que fica uma coisa fechada, não é melhor não tocar nesse assunto, vamos levando dessa forma, tá bom assim, tá funcionando assim, entendeu? Muito complicado, né? Não fazer de qualquer mediunidade um meio de enriquecimento financeiro. Então temos essa referência aí em Kardec, Emmanuel, André Luiz, todos eles falaram essa coisa de não envolver mediunidade. Quer ser artista? Vai ser artista, estuda, vai lá, vende seus trabalhos. Vai trabalhar com arte, com a mediunidade? Toma cuidado, tá? Porque vai virando uma bola de neve e a pessoa perde controle, ou fica confortável para ela, tá bom? A ponto de ter que sair da doutrina e tocar essa coisa para viver, tá bom? Aí temos aqui Emmanuel falando a remuneração financeira no trato das questões profundas da alma, que é a mediunidade, estabelece comércio criminoso. Aqui eu já passei. Bom, essa mensagem chegou pra gente, que eu estava numa época que eu estava questionando muito, né? Estava terminando a pesquisa, estava gastando muita energia mental nesse assunto. Aí eu falei, puxa vida, mas não é possível. Será que esse negócio realmente é importante para a doutrina espírita? Para nós médios, né? Porque senão eu vou procurar uma outra função, vou pesquisar outros assuntos, né? A doutrina, nós temos tantos assuntos para falar, tanta coisa interessante. Será que eu estou gastando muita energia nisso? Aí veio essa mensagem aí, ó. A pintura mediúnica empreendida por vocês médiuns é muito importante para nós, ao qual a consideramos nobre tarefa que ajuda a acelerar as nossas lides, pois quase sempre nos encontramos tão ocupados, cuidando e ensinando entidades em processo de recuperação interior. Toda vez que um círculo de irmãos trabalhadores na pintura mediúnica se forma numa casa espírita, esse emana um grande feixe de luz que parte na direção do alto, rumo às diversas moradas na espiritualidade, das quais habitamos, onde o enxergamos muito de perto, o sentimos intensamente, mesmo se propagado de distâncias inimagináveis. Essa grande luz, por sua vez, é reverberada para ambos os lados, astral e terrestre, sempre auxiliando encarnados e desencarnados. Bom, aí a gente encerra então. Esse aqui é o nosso trabalho que está aí para vocês apreciarem.
Muitas das coisas que eu falei aqui, muitas, e coisas que eu não vou falar, provavelmente estão no livro, tá? Porque eu fiz realmente uma pesquisa muito depurada, levei 5 anos pesquisando esse tema. Então, curiosidades que vocês possam ter de minúcias, provavelmente tem ali no livro, o livro está no formato de perguntas e respostas, está bem tranquilo assim, para um entendimento desse assunto, tá? Eu sou afiliado então a essa casa lá em São Caetano, o Grupo Espírita de Trabalho Misael, tenho contato aqui, tenho o e-mail, vou deixar o slide aí com a Sonira, depois vocês podem adquirir. A parte da renda do livro está sendo destinada à casa, né? Tem aí o desconto da viagem, de eu ter vindo até aqui, mas o livro é um livro beneficente, né? Que eu estou dedicando à casa. Na verdade, eu devo muito a essa casa, ao trabalho que eu desenvolvi aí, que à medida que eu fui pesquisando, eu fui também praticando a coisa, e a prática se deu nesta casa aí, tá bom? Então, Sonira, a parte então encerrou, então a gente abre para as perguntas, né? Quem quiser saber alguma coisa. Fica à vontade. Vamos lá, vamos começar por aqui, depois a gente... Eu sempre tive uma resistência com pintura mediúnica, não pela pintura mediúnica, porque eu acreditava que o médium estava realmente mediunizado. O que eu não acreditava é que Degas estava pintando ali, tá? Manet, Monet, ou enfim, quem fosse estava pintando ali. Porque eu conheço um pouco de artes plásticas, e eu via que não tinha muita ligação. Lembra muito levemente, mas não... Tá certo que esses artistas evoluíram, Claro. mas essa evolução não significava aquilo que eu estava vendo, pelo menos na minha concepção. E eu achei muito interessante a sua colocação em relação a isso. Eu fiquei muito mais tranquila com o assunto. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Quando você coloca que vocês têm que estudar pintura, por quê? Na verdade... não é o espírito que está usando vocês como canal para pintar, ou desenhar, ou aquarela, enfim, o que for? Sim, claro. Mas quando a gente se afiniza ali com um determinado assunto, você fica muito mais aberto, né? Porque a gente, no nosso psicológico, a gente se prepara para aquilo. Então as entidades vão usar esses componentes dessa preparação, vamos dizer assim. Então, por exemplo, esse curso que eu fiz de aquarela essa semana, quando eu estiver na atuação mediúnica, se propondo a trabalhar com aquarela, eu já vou ter algumas informações ali que eles vão utilizar. É como se a gente deixasse disponível ali um cabedal de informações para eles. Então ele já conhece um pouco disso aqui, então já vai ser mais fácil mexer a mão dele nesse sentido. Ele já sabe mais ou menos a dosagem de água, então ele já vai entender como que a gente... Então é importante a gente também ter um conhecimento artístico, visitar museus, galerias, né? Você não precisa ficar fanático em decorar Van Gogh ali, ficar olhando o dia inteiro, não precisa disso. Mas, por exemplo, se você se prontificar, se você perceber que uma entidade está trabalhando muito com pássaros, nada impede de você folhear um livro de pássaros, entender como que os artistas de repente trabalharam ali com eles, entendeu? Então isso são informações que ajudam eles, não são definidas, né, decisivas, mas são informações que vão ajudar sim a espiritualidade. Então, mas o estudo que eu estou falando é o desenvolvimento da mediunidade no centro, né? Por exemplo, na casa que eu trabalho, uma médium, ela ficou vários anos só rabiscando. Mas essa mulher vai ficar anos rabiscando? E as entidades estavam trabalhando rabiscos, né? A questão da mão, do movimento. E hoje ela já reproduz retratos, olha que interessante. Então eles estavam realmente trabalhando a questão da caligrafia, do movimento da mão, da intimidade do lápis com a mão. E ficaram muito tempo fazendo isso, né? A gente até olhava e falou, de novo rabisco? Não é possível, só faz rabisco, né? A gente começa a ficar impaciente. Mas não, eles estavam trabalhando essa mobilidade, né? Então é sim importante a gente ter um conhecimento ou buscar esse conhecimento artístico que vai colaborar sim, com certeza. Obrigada. Então, eu sempre trabalhei com arte. E aí começou, a uma certa época da minha vida, eu comecei a sentir necessidade
necessidade de trabalhar com as mãos. Inclusive, eu doei um quadro aqui para casa, Olha. de uma Índia. Eu fazia só a figura humana. Eu sempre me identifiquei na figura humana. E aí eu comecei, eu ia dormir 3 horas da manhã, eu senti uma necessidade muito grande de levantar e começar a aplicar. Olha. Sabe? E eu achava, na época, há muitos anos atrás, eu achava que era eu e fiquei assim meio, sabe? Aí, numa dessas telas, eu coloquei numa exposição, né? Eu participei de um concurso lá em Santos e ganhei o primeiro lugar dessa tela. Puxa, mediúnica mesmo? Não Você atribui, sei, né? Não sei. Ou algum envolvimento de inspiração, alguma coisa ali. Só sei que por causa disso e o medo, porque eu não sentia vontade de colocar luvas. E eu tinha muito medo dos produtos que eu usava. Eu usava a terebentina, usava vários produtos assim químicos. Principalmente ambiente fechado, né? E eu sentia a necessidade de pintar com as mãos. E eu acabei parando. Hoje eu me dedico só ao miniaturismo, eu faço trabalhos aqui para casa, eu dou para rifar com a renda revertida aqui para casa, mas eu trabalho com arte, mas só com miniaturas, né? Pesquiso arte antiga, o barroco mineiro, e passei a me dedicar só a isso e deixei a pintura para lá. Mas eu fazia retratos também, a partir de fotografias. E era tudo com a mão, você não via risco de pincéis, nada, era tudo com a mão, ficava que nem pele mesmo. É interessante esse negócio com a mão. Por que eles preferem a mão? Porque é uma coisa muito mais prática, né? Para a entidade movimentar ali o médium, se trabalhar com a ponta dos dedos, né? A gente vê muito ponta dos dedos, palma da mão, né? Trabalho. Então é muito mais fácil do que propriamente o pincel, né? Muitas entidades dizem, pessoal, que trabalhar com o médium, principalmente os médiums que estão no começo, é como se fosse pegar na mão de uma criança e tentar desenhar. É muito difícil. Eles sentem muita dificuldade de trabalhar com a gente também. E à medida do desenvolvimento, por isso que é importante a gente estar com esse desenvolvimento dentro da casa espírita, a gente vai ficando mais livre ali para eles, né? Fica mais prático a coisa. Eu cheguei até a entrar numa escola de pintura lá em Santos, né? Para tentar bloquear isso, mas quando a professora virava as costas, quando eu via, eu só utilizava o pincel para levar as tintas para a tela. Quando eu via, eu já estava batendo com a mão, fazia um escândalo, tendo uma rapidez. Exatamente. A gente tem que tomar cuidado. Eu já trabalhei com esses trabalhos em que recebi algumas entidades que veio bem agitada. Então o cara quer levantar. Ele quer ofegar muito, ele quer bater. Não, aí a gente, nós médios, pela educação que nós temos que conversar com eles. Não, amigo, aqui é uma casa de caridade, né? Calma, vamos com calma, peraí. Eu não sou seu cavalo, né? Eu sou médio, educado, vamos trabalhar educadamente, então vai com calma. E a gente também pode segurar o aparelho mediúnico. Não vai, eu não vou deixar. Trava ele e não faz, entendeu? Por isso que com a educação mediúnica a gente distingue muito essas coisas, né? O médium no começo ele fica muito agitado, ofegante, fica aquela coisa muito, né? Mas ele também tem o papel de coordenar a entidade, porque muitas vezes ele é mais educado que a entidade, né? Então tem essas questões. Mais alguém, pessoal? Acho que ele vai falar. Assim, eu penso assim, por exemplo, tem essa parte também de artesanato, né? Eu lá em São Paulo, na época, eu nunca tive oportunidade de fazer curso para pintar e mexer com massinha de biscuit, né? Aí eu sonhava, eu acordava de madrugada, eu queria fazer. Aí comecei a fazer, sabe? Umas peças, falei, meu Deus, da onde que vem isso, né? Aí eu ia, fazia umas coisas que nem eu imaginava. Né? Costurar, não sabia fazer nada, costura. Aí eu sonhava com aquilo, ficava com aquilo assim na cabeça, eu vou fazer uma bolsa.
Aí vinha e falando, né? Ó, você tem que fazer assim, assim, assado. Como se tivesse alguém do meu lado falando assim, ó, faz assim, assim, assado. E eu ia, fazia direitinho. Aí eu ia fazer curso, tipo, que nem biscoito. Falei, gente, vou ter que fazer, porque eu não sei técnica, né? E nem as ferramentas. Eu criava as minhas ferramentas para poder fazer aquele, sabe? Eu achava muito impressionante isso. Existem várias comunidades espirituais ligadas à arte, hoje na espiritualidade, né? Muitas vezes eu acordava. Exato. E em desdobramento, quando você cria uma afinidade com alguma coisa, em desdobramento você pode ser conduzido a essas comunidades e pode ter aula, como você está falando aí. Você pode ter um aprendizado extra-corpo nesses lugares, extra-físico nesses lugares e voltar e desenvolver aquilo. Várias vezes Né? eu sonhava, você acredita que eu ficava com isso? Eu falei, mas eu não sei como se faz, não sei nem costurar. Eu ficava tão aquilo que eu acordava, enquanto eu não acordasse, se fosse fazer, não adiantava. Aí eu fazia perfeitinho. E se eu fosse tentar fazer uma peça igual, jamais eu fazia. Eu não conseguia de jeito nenhum, tinha que ser uma peça diferente da outra. Claro, e também tem os conhecimentos e outras vidas que você pode ter tido também com essa parte do artesanato, né? Aí muitos me falam assim, ó, você tem que mexer com isso, mas até hoje eu tenho isso, eu fico, sabe, mas é falta de tempo, eu não consigo, mas vem coisas tipo, assim, até se eu fosse fazer um bolo, eu falei, não sei fazer esse bolo. Você acredita que vinha aí, a medida, o certinho como eu tinha que fazer. Gente, vamos trabalhar, Sunida, vamos trabalhar essa mediunidade aí. Não, é verdade. Uma tarefeira de peso aí. Teve um dia que eu precisei fazer um almoço, eu sou péssima em cozinha, não sei cozinhar, e eu precisava fazer uma carne. Olha, nem tinha ideia. Aí a vozinha, né, que eu falo, minha amiga espiritual, me dando a receita. Aí eu fiquei quietinha. Aí foi uma outra amiga, eu fui perguntar pra ela, ela falou, Sil, é assim que se faz, igualzinho como. Olha, eu falei, da onde que vem? Eu falei, isso é brincadeira, né? Eu falei, acho que eu tô ficando louca. Mas aí eu comecei. Eu acho que eu tô ficando louca, olha o louco aí de novo. Não, mas você sabe que aí depois que eu comecei a estudar, entrar na espiritualidade, aí foi que eu fui entender isso tudo, né? De mentor. Separar as coisas, né? Aí eu achava que eu falei assim, eu sou paranoica, né? Não deve ser, de onde que eu tiro isso, né? Aí é tal coisa que o pessoal fala, você tem um dom. O dom, né? essa coisa assim. Às vezes fica muito bitolado nisso, as pessoas às vezes, né? Aí cai naquilo lá que você falou, por que você tem que estudar? Porque fica muito mais fácil você, tipo, entender ou passar para alguém de Claro, você fica maleável. É a mesma coisa, por exemplo, eu morava em São Paulo, eu mudei para cá e lá eu trabalhava no centro de cura espiritual, né? Por exemplo, a minha mentora é uma doutora, ela é italiana. Aí eu fui entender por que eu tinha fascinação, a língua. No caso, ela é italiana, queria aprender a falar italiano. E às vezes dá vontade de sair falando italiano. Olha o passado aí. Nem sei. Olha o passado aí. Olha o passado retornando, né? Pois é, nem sei falar italiano, nada. E sempre quando ela se aproximava de mim, aí eu me enrolava, algumas coisas italianas. Aí foi que eu fui falar com a mestre, né? E ela falou assim, não, se você tem vontade, entra numa escola e aprende italiano. Quem sabe, né, quando a tua mentora, a doutora, vai falar italiano. Com certeza. Porque às vezes fala assim, porque eu tenho uma mentora médica, ela é italiana, né, por isso que ela tem que falar italiano. Eu sei porque o nome dela é italiano, ela me mostrou a cidade onde ela nasceu. E eu sei como é italiano. Eu estudei um tempo de espanhol e em algumas sessões mediúnicas que a gente percebe às vezes uma entidade que quer falar numa outra língua. A gente sabe que na espiritualidade não existem essas barreiras linguísticas, né? Mas às vezes a pessoa vem com uma monoideia e ela quer falar na língua raiz dela. Então, como eu tenho essa informação, eu acabo abrindo o canal da psicofonia nessa língua. Não é verdade? Mas acontece tipo tal coisa, por exemplo, lá na casa onde eu trabalhava, porque aí já faz um ano que eu estou aqui, e quando eu vou em São Paulo eu volto a trabalhar lá. De você sempre quando ela quer passar alguma coisa com o paciente,
E às vezes eu sinto que eu esqueço, não consigo, porque parece que é a língua, meio que, como é que fala? Um bloqueio. Uma barreira, né? Aí eu não fico assim, eu fico, sabe, não consigo falar. Com a prática, né? Com o trabalho, sim. Adriana, é o seguinte, quando eu comecei a ter a tendência de estar desenhando desde criança, que é uma coisa que está dentro comigo desde criança, eu tive de desenvolver técnicas em escola, como você acabou de falar. Aí eu comecei com carvão, depois fui para tela. E assim, eu sempre gostei de paisagens e casaril. Não gostei de flor, nem humano. Coisa sua, né? Você Mas assim, então eu sinto como você todo mundo está falando, acho que palavras são aqui, em termos da inspiração. Então eu sentava, eu olhava na gravura, eu tentava, não copiava, eu tentava colocar alguma coisa minha. Entendeu? Eu não como eu falei, a gente não cresceu considerado um xerox, uma máquina. Um fenômeno anímico, Então, então sempre tinha. Eu mudava a cor do telhado, eu punha uma cerca, eu punha uma árvore, punha uma montanha. Então é assim. Aí também o professor falava, não, é para você copiar o que está aí. Eu disse, não, mas eu quero fazer tudo do meu jeito. Portanto, quando eu estava dentro de sala de aula, eu pintava. Quando eu estava fora, eu não pintava. Parece que é uma coisa assim, nem uma casinha com um solzinho saindo. Entendeu? Então é assim, eu tinha de ter o momento, o ambiente quieto, sem barulho, sem rádio, sem televisão, sem nada de perto. Aí eu peço que eu saía de mim. Quando eu vi, já estava de noite. Então é um trânsito tenso, vai pintando. E assim, olhando na gravura, não igual. Eu sei que modificando. E o professor chamando a minha atenção. Você está modificando a gravura, até porque olha só, você sente a influência nessa modificação. Então, mas até então eu achava assim, gente, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu tenho? Eu tô rindo, não quero seguir o que o professor está falando. Ele estava ensinando a técnica, eu estava na técnica. Só que eu sempre, como eu te falei, eu não dava figura, eu não queria igual aquilo ali. Eu queria fazer a minha pintura. Olha só. Interessante, né? Mais alguém, pessoal? Quer contribuir, perguntar alguma coisa? Aproveitem.
criança aqui. 12 anos? É a única? Tem uma no fundo? Se for mais criança. Eu acho que já foi embora, né? Tinha uma mãe de uma criança lá no fundo. Eu acho que foi. Tá mais de boa. Pode então entregar para ela, que foi feito para ela. Que é para você, E a rosa é pura e verdadeira, como as cidades que eu vou. Com certeza eu vou te muito bom.